tarde, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Geocast e nós somos alunos do nono ano. Eu sou a Sofia. E eu sou a Valentina. E hoje vamos entrevistar o professor Matheus Pimentel. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Tudo bem. O tema do nosso podcast de hoje é a guerra da Ucrânia e da Rússia. A gente vai fazer algumas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi o evento que desencadeou o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Tá, depende da linha histórica que vocês queiram traçar, né? O quanto queiram voltar atrás nisso. Dá pra gente voltar na União Soviética, se a gente quiser. Mas o mais recente mesmo disso vai ser quando eles anexam parte da Crimeia, que é uma ilha ali pertinho, uma penínsulazinha perto da Ucrânia. Então nessa anexação foi tipo o primeiro ato de agressão dele em relação à Ucrânia diretamente. Depois disso, o leste da Ucrânia começa uma parte a apoiar a Rússia, outra parte não. E aí começam nas regiões de Donetsk e Luhansk, se eu não me engano, a começar um conflito que durou até agora, que estourou mesmo de fato, finalzinho de 2022, começo de 23, né? Vai fazer 2 anos. Mas também teve aquele negócio que a ONU pediu pra Ucrânia participar, foi a ONU-OTAN, não lembro. A OTAN, exato. A OTAN é uma aliança de países ocidentais, digamos assim, uma aliança militar pós-Segunda Guerra Mundial. Para conter o avanço soviético, eles montam uma aliança militar do outro lado. Então começa com Estados Unidos, Itália, França, Inglaterra, esses países, e ela vai se expandindo. Depois da queda da União Soviética, todo aquele bloco oriental de países que hoje são independentes começaram a ser absorvidos também para dentro da OTAN. E chegando cada vez mais perto da fronteira da Rússia. Uhum. E aí para o Putin isso foi uma espécie de agressão não direta, mas está me ameaçando, né? A sua aliança militar está chegando cada vez mais perto aqui de casa. E a Ucrânia era a última que estava negociando. Aí foi meio que... É que o governo deles são bem diferentes, né? A Rússia é mais socialista e a Ucrânia é capitalista, né? A Rússia hoje em dia é difícil... Ela é capitalista também, porque caiu da União Soviética, mas ela é o que a gente chama de autocracia, que o poder está todo no Putin. Uhum. Ele é que governa por conta própria. Ele tem seus aliados, obviamente, mas o poder está nele. A eleição dele, ele acabou de ganhar com 88% dos votos, que é Exato. Assim, uma aprovação absurda, né? Ridícula. A segunda pergunta é: quais são os principais pontos de tensão entre os dois países na atualidade? Tem vários. Eles têm uma história étnica e como povo misturada, né? Kiev é mais antigo, inclusive, do que Moscou na história, né? A formação de Kiev, da capital da Ucrânia, vem antes de Moscou ganhar destaque no cenário. Então, como povo, dá para dizer que eles são, assim, misturados, mesclados. Aí tem esse tipo de tensão, de quem se sente mais russo e quem se sente mais ocidental, mais do lado da União Europeia ou mais do lado da Rússia. Literalmente um rio divide a Ucrânia e aí você tem essa divisão. De um lado uma galera apoia mais a União Europeia, do outro lado a galera apoia mais a aproximação com a Rússia. Isso é uma tensão entre eles. Existe tensão bélica, obviamente, porque são duas potências. Eu não me lembro se o arsenal nuclear da Ucrânia foi todo retornado à União Soviética. Eu acho que sim. E eles se arrependem, inclusive. Porque eles falam, se eu soubesse que fosse acontecer o que aconteceu, eu não teria devolvido o meu arsenal nuclear. Uhum. Que aí você não iria me invadir. E óbvio que o medo de entrar alguma potência com muita força do lado dessa guerra. Né? Porque os Estados Unidos está lá dando armamento, dando suporte, vendendo armamento e todo o suprimento que a Ucrânia precise, mas... Sim, não se sabe, né, se a OTAN vai entrar de fato na batalha, se outros países vão entrar. A Alemanha começou a investir no exército, que ela não investia há muito tempo. Então, tensões geopolíticas. E os países de fora, eu acho que eles não entram muito na guerra, porque o Putin já ameaçou, né, tipo, usar bomba nuclear, essas coisas pra... Sim. Então, eles sentem, tipo, medo, né, pra não entrar na guerra e acontecer uma coisa pior. Envolver eles, né? Ele fez um discurso falando que esperava não ter que tomar essas medidas. A terceira pergunta é: como tem sido o impacto humanitário da guerra na população civil da Ucrânia? Tremendo, né? Gigantesco. São milhões já de refugiados. A maioria, se eu não me engano, foi para a Alemanha, que é quem mais abriu as fronteiras ali. Mas todos os países da Europa estão recebendo refugiados ucranianos. Então deslocou, enfim, boa parte do país. Porque ou você luta, ou você tolera a guerra, ou você morre ou foge, né? Então, tanto lá na Ucrânia quanto agora, em Israel e Palestina, tá tendo uma crise gigantesca de refugiados. De qualquer jeito, você meio que, tipo,
você corre risco, né? De qualquer jeito, mesmo tentando fugir. Ou não. Sim. Porque ser um refugiado também não é um negócio assim... que legal, vou sair do meu país, vou me deslocar completamente, mudar totalmente minha vida. Mesmo que vou para Berlim, que é uma cidade incrível na Alemanha e tal. Você tem raízes, você tem cultura, você tem apego, não é tão fácil assim, né? E uma pergunta, o exército da Rússia, eles estão na fronteira de outros países para impedir os refugiados ucranianos de fugir ou não? Eles não se importam muito com isso? Eu acho que na Bielorrússia, que a Bielorrússia é praticamente uma extensão da Rússia ali, inclusive no próprio nome, seria a Rússia branca, a origem da palavra. Lá eles estão controlando isso. Mas nas outras direções do Ocidente, eles não têm como controlar isso, né? É mais para a Rússia. A quarta pergunta é: como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia afeta os outros países? Já meio que falou, né? Em termos de refugiados, a gente sabe que a Alemanha tem que lidar... Todos, né? A Alemanha, a França, a Áustria, todos os países europeus vão ter que receber a imigração desses refugiados e dar um jeito de lidar com isso. Mas tem impacto econômico também, né? Sendo a Rússia e a Ucrânia os dois grandes produtores de energia, petróleo e gás, imediatamente a Europa foi afetada, teve uma inflação de energia, porque eles importavam muito gás lá. Diferente daqui, o inverno lá é rigoroso, então você precisa ter aquecimento na sua casa, esse aquecimento vem com gás. E aí, se eles não te vendem mais esse gás, você tem que achar outro fornecedor. E aí vocês devem ter estudado um pouquinho de economia, lei de oferta e demanda. Diminuiu a oferta de gás, aumenta o preço. E além que, os países da Europa têm que fornecer algumas coisas também, né? Pra Rússia e pra Ucrânia, porque nessa guerra eles vão, Assim, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que, várias redes de marca, de roupa, de fast food pararam de vender na Rússia por causa dessa guerra. Sim. Aí eles tinham que fornecer essas coisas lá, porque não tava tendo mais. Sim, são sanções econômicas, né? Para tentar bloquear o Putin, né? Fazer o Putin mudar de ideia, eles começam a impor sanções econômicas. Então, assim, todas as empresas norte-americanas saem do país. Proíbe-se a venda. Hoje em dia, armamento é tudo muito tecnológico. Míssil teleguiado precisa de chip. Quem produz chip? A Intel. Então, a Intel para de vender chip para a Rússia. Na teoria. Na prática, a gente sabe que eles acham outros meios, assim. Ao invés dos Estados Unidos vender diretamente para a Rússia, ele faz um zigue-zague no mundo. Então, ele vende, sei lá, para o Suriname vende para o Congo vende para Sri Lanka vende para a Mongólia vende... Até que uma hora chega na Rússia. Isso afeta tanto o próprio pessoal da Rússia, né? Sim. Tanto que tem gente lá que já não é tão mais... Não apoia tanto assim a guerra. Só que como é um país autoritário, tem gente que nem sabe direito o que está acontecendo, porque a rede de informação é estatal, a RT. Então, as notícias que chegam são só notícias que o Putin quer que cheguem nas pessoas. A quinta pergunta é: quais são os envolvimentos de outras nações ou organizações internacionais na guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Qual é a posição da OTAN em relação a esse conflito? A OTAN, por enquanto, ela está posicionando tropas ali, né? Perto da fronteira da Ucrânia, mas não entrou de fato, porque ela entrar seria meio que os Estados Unidos entrando, né? Ele que é o líder da OTAN, então é arriscado. E aí podia virar uma guerra mundial, né? Exato. Então, em conflitos assim, você sempre tem o medo de o quanto isso vai escalar, né? E até agora, na verdade, ela tá parada. Nos primeiros meses parecia que o Putin ia tomar Kiev, chegou muito perto de tomar Kiev, depois expulsaram ele de lá e desde então ele tá... Se a gente imaginar o mapa da Ucrânia mais ou menos assim, ele está nessa parte aqui, né? No sudeste, mais ou menos, ali da Ucrânia. Indo e voltando, sem progredir muito. Outros países estão envolvidos com sanções econômicas, ou, do outro lado do jogo, apoiando a Rússia, ou fazendo um jogo duplo, né? Por um lado eu falo que sanciono, mas por outro lado eu faço essa rede de comércio ilegal e vendo os produtos para a Rússia da mesma maneira. E as organizações internacionais, a ONU principalmente, que é o papel dela, está tentando mediar a situação, né? Tentando conseguir uma negociação de um acordo de paz, um cessar-fogo, alguma coisa que dê um jeito nisso. O Brasil tentou propor algo no começo, suspeitava-se que iria tentar fazer alguma coisa com a reunião que vai ter aqui, não lembro se é da COP ou se é do G20, que o Brasil é presidente agora. Seria um bom momento para a gente tentar mediar, mas a gente não convidou a Ucrânia, então... não vai rolar a negociação.
Mas é isso, cada país está de um lado, de outro, dos dois lados, ou tentando mediar. Calma aí. Quais são as consequências econômicas da guerra para a região e para o mundo? Imediatamente para o mundo a gente teve um problema no preço dos petróleos e gás, né? Uma alta gigantesca. Tem a questão também da produção alimentar da Ucrânia ser afetada, porque ela é tipo um celeiro da Europa, tem muita terra fértil. Muito disso também é a razão do Putin estar interessado ali, né? Não só o ponto estratégico, não só... O Putin, para entender o que ele quer, você tem que entender quem ele é, né? Ele era um agente da KGB, que é a agência de espionagem da antiga União Soviética. Então, quando cai a União Soviética, ele era um agente infiltrado na Alemanha Ocidental, se eu não me engano. E aí, para ele, aquilo lá foi uma tragédia, ter acabado a União Soviética. E ele não aceita isso até hoje. E ele quer reconquistar tudo isso que ele perdeu. Então a Ucrânia faz parte disso, né? A joia da coroa da União Soviética. Então é um celeiro para o mundo, afeta o mercado de grãos, de cereais para a Europa e afeta principalmente esse mercado de energia, né? Petróleo e gás. Os dois estão muito ligados a isso. Além de todas as sanções que a gente já falou para a Rússia, né? Que assim, o quanto adianta é questionável, né? Porque a Rússia continua funcionando muito bem. Mas as sanções, elas, tipo, pararam completamente ou, tipo, usa hoje em dia ainda, tipo... Legalmente elas estão ali, estão postas. Mas no fim das contas acha-se caminhos alternativos. Porque no fundo uma empresa multinacional não tem nação, né? Uma empresa como a Intel, ela é americana? É. Mas o interesse dela é o interesse de uma empresa, que é ganhar dinheiro. Exato. Então ela vende de qualquer jeito para quem quiser comprar. Ela não se importa se... O dinheiro fala mais alto. Exato. Sétima pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados pelas Forças Armadas ucranianas no confronto com a Rússia? Boa pergunta. Acho que o principal é o desequilíbrio que tem, né? As Forças Armadas russas são um número muito maior em contingente, tem investimento no exército muito maior do que a Ucrânia tem. E tem armamentos e preparo, enfim, muito mais avançado do que a Ucrânia. Então a Ucrânia está tendo que se virar com o equipamento que está chegando lá, com estratégias de guerrilha. Então a galera tem imagens disso, né, em TikTok, Instagram e tudo mais, deles fazendo coquetel molotov, que é improvisado com garrafa e algo que seja incendiário, um pedaço de pano, né? Tem também bastante estudante de engenharia que está fazendo drone para ou ser kamikaze, então se amarra um explosivo no drone e destrói esse drone junto com um explosivo, num tanque ou qualquer equipamento de guerra, ou drones mais sofisticados, que tem um mecanismo de liberação, né, da bomba. Então eles têm que se virar com o que eles têm, né, com um efetivo menor de soldados, com uma tecnologia inferior, vamos dizer assim, e com uma riqueza menor para apoiar isso. Tá faltando muito recurso, né, pra eles. Mas a surpresa foi que a Ucrânia resistiu bastante com as forças da Rússia. Tipo, parecia que eles iam desistir em primeiro momento, mas estão até agora guerreando, né? Eu vi uma professora da Escola Naval dos Estados Unidos, de estratégia e guerra, algo assim, né, que ela leciona. E ela fala que guerras forjam a identidade nacional. Então, se a Ucrânia antes era um país dividido nessa ideia de, tipo, metade de nós somos pró-Rússia, metade somos pró-União Europeia, o que o Putin está fazendo é dar um motivo para eles se unirem, né? Ele atacando e matando civis e inocentes, mulheres e crianças. Essa galera que talvez gostasse do Putin antes, vão deixar de gostar agora e vai unir mais ainda o país, né? Exato. Como essa guerra afeta as relações diplomáticas entre os dois países e outras nações? Entre os dois está rompida, péssima, né? Está rompida, exato. Ainda existe, obviamente, nos bastidores, a conversa e o diálogo entre as partes em locais oportunos, em momentos, mas na prática está rompida, né? Uma vez que eu te ataquei, a diplomacia acabou, partiu para a violência. Para as outras partes, depende daí do país que você é, né? Para o Brasil, por exemplo, a gente fica numa posição delicada, porque pelos nossos princípios, né, o Brasil tem lá na Constituição, no artigo 4º, define como o Brasil age no mundo, né, nossos princípios diplomáticos. 2 que são muito importantes são o direito da autodeterminação. Então, se a Ucrânia quer ser a Ucrânia independente, eles têm direito a isso.
e a solução pacífica dos conflitos. Então o Brasil sempre vai tentar mediar para encerrar a guerra, fazer um cessar-fogo, um armistício, negociar e tal. Só que ao mesmo tempo que o Brasil recrimina a agressão da Rússia, porque somos pacíficos, ele é um aliado nosso no bloco econômico do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então a gente tem que negociar com ele, ser parceiro dele e ao mesmo tempo criticar as ações dele na Ucrânia. Pra gente, que acho que é o mais legal de analisar, é isso, né? A gente fica nesse meio aí, desse fogo cruzado. O Brasil nunca tem um lado certo. É que o Brasil nunca... Em cima do muro, gente. Ele fica em cima do muro. Tipo, na Primeira e na Segunda Guerra, ele nunca... Ele sempre também é os últimos a se entrar na guerra. Sim. Até a gente ser forçado. Exato. Seguindo nossos princípios aí, que a gente fala, né? Que somos a favor da solução pacífica de conflitos. Então, tá coerente. E, tipo assim, quando a guerra acabar, por exemplo, tem uma chance, tipo, da Rússia e a Ucrânia voltar, tipo, ter relações diplomáticas ou, tipo, totalmente rompida? Nossa, excelente pergunta. Duro fazer futurologia assim. Tem, não vou dizer que é impossível, né? Possível mas vai depender das condições em que essa guerra acabar. Eu duvido que o Putin vá ceder parte do que ele conquistou. Que foi, se eu não me engano, a primeira proposta para os dois sentarem na mesa que o Brasil apresentou. Que o Putin abrisse mão das terras a leste que ele invadiu e conquistou e fizesse um acordo de paz. Eu acho que ele conseguia ficar com a Crimeia ainda, que é estratégico para ele. Mas ele não aceitou, então não consigo enxergar. É muito fácil começar uma guerra, é bem difícil parar. Veja o Afeganistão, né? Que os Estados Unidos acabou de acabar, ficou 20 anos lá até chegar. Não imaginava que ia durar tudo isso. Então, não sei. E agora eles estão lutando uma guerra profundamente cansativa, né? De ficar lutando meses para você movimentar suas tropas 100 metros. E depois você perde isso. Você acha que, tipo, a guerra, desde o começo até agora, ela, tipo, só tá aumentando, tipo, tá piorando ou ela já deu uma acalmada, assim? Ela já deu uma acalmada. É curioso, pra atenção internacional da mídia, ela sumiu, né? Ela tá meio que de pano de fundo. Foi os 3 meses de hype ali, primeiro, aí agora tá... Então, e é importante pro Zelensky, pro presidente da Ucrânia, que tenha atenção para ele conseguir o fundo que ele precisa, para ele conseguir os investimentos, para ele conseguir armamento, mas perdeu o foco um pouco pro conflito Israel-Palestina. Mas tá rolando. Se você pesquisar agora a Ucrânia, a guerra, você vai encontrar, tem mapas em tempo real, marcando o território, como eles estão avançando e perdendo. Então ela continua, talvez com a mesma intensidade e mais cruel pelo motivo que eu acabei de falar, né? Que você luta meses, semanas para não sair do lugar. Virou uma máquina de moer carne ali. Né? Tá todo mundo morrendo e não conquistando território nenhum, não sai do lugar. Você pode, tipo, falar mais um pouco da relação da Crimeia? A Crimeia eu não me lembro se ela é uma ilha mesmo separada ali da Ucrânia ou se ela é só uma penínsulazinha ali, né? Mas deixa eu pensar. Imagina a Ucrânia, ela é mais ou menos um retângulo assim no mapa, né? É como se no centro dela ali no mar, né, no Mar Negro, tivesse uma outra bolinha pequenininha, que é a ilha da Crimeia. Então ela é estratégica em uma rede de portos, principalmente o porto de Sevastopol. Desde a época de Catarina Grande, ela queria uma saída ali. Porque a Rússia tem seu mar gigantesco ao norte, o Mar Ártico. Só que no inverno, o Mar Ártico congela. Então é muito mais difícil você navegar, é muito mais caro, muito mais arriscado. Para a Rússia, para o comércio dela, é interessante ela ter uma saída para o Mar Mediterrâneo. Então, através da Crimeia, ela consegue uma saída para o Mar Negro, e do Mar Negro ela consegue passar até o Mar Mediterrâneo. Então, por isso que é muito importante para ele ter aquele território. Tanto que foi o primeiro que ele pegou, né? Lá em 2014. Bom, eu acho que é isso, mais ou menos. É isso, gente. Obrigada por assistir. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.